Boa noite. Dá pra tirar. Alô, som. Alô. Pode botar. Queridos amigos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. Vamos aproveitar esse friozinho para a gente se esquentar um pouquinho com as mensagens, né? E hoje aí nós contamos aí com a nossa querida amiga Carla Campos, que fará o estudo hoje. Então nós vamos, como sempre, poder nos preparar um pouco para a gente poder estar com ouvidos de ouvir para ouvir a nossa amiga Carla. Então eu trouxe aqui, né, no livro Fonte Viva, vou abrir ao acaso, né, essas páginas de Emmanuel. E foi a página 120, Assim Será. Então vamos fazer a leitura, nossa prece inicial e começar os trabalhos. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 21. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor de sua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil, entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-se-ás a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riqueza e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Querido Jesus, amigo de todas as horas, aqui chegamos mais uma vez trazendo nossas dificuldades, imperfeições inúmeras, mas buscando o teu regaço, quem sabe, com a palavra amiga possamos transformar a nossa noite no amanhecer de um novo dia. Por isso te rogamos, Jesus, abençoa-nos a proposta de aqui estar contigo, de ouvir as tuas palavras, de guardá-las com carinho em nossos corações. Coloca na boca da nossa querida amiga Carla as tuas mais tenras informações, para que possamos apreender as lições da noite de hoje e aplicá-las em nossas vidas. Por isso, Senhor Jesus, fica conosco agora e sempre, que assim seja. Carlinha, por favor.
Boa noite a todos. Bem, nosso tema proposto de hoje provém do nosso grupo de estudos avançados da doutrina espírita, o EAD T3, e fala sobre a armadura de Deus. Então, eu gostaria de começar essa nossa reflexão com a saudação inicial que Paulo de Tarso faz na carta aos Efésios. E ele diz assim: que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. A fim de que possamos, amigos, todos nós aqui, compreender a palavra viva do Evangelho à luz da doutrina espírita. E Paulo de Tarso, o vaso escolhido pelo Cristo, um espírito à frente do seu tempo, que sozinho conseguiu carregar duas revelações, a antiga, o Novo e o Antigo Testamento, que se dizia prisioneiro do Cristo por amor a todos nós, os gentios, e que nos ensinou a combater o bom combate, até o fim das nossas carreiras como espíritos encarnados na Terra, e aguardar apenas o tesouro precioso da fé, como nos disse Emmanuel na lição, lida pelo Mauro. Então ele vem agora nos ensinar a utilizar a armadura de Deus como propósito de fortalecimento nos momentos de mais dificuldade da nossa vivência aqui na Terra. Bem, o contexto para a gente entender toda essa questão simbólica da armadura, Paulo de Tarso, com uma grande capacidade de síntese e simbolismo, que eu, Carlos, estou longe de destrinchar plenamente. Mas Éfesos era uma capital da província romana que era um importante centro político, religioso e cultural da época. Abrigava o templo de Ártemis, que era a deusa Diana, e, além disso, viviam lá, numa casinha singela, em cima do monte, com vistas para o mar, duas criaturas muito amadas do cristianismo primitivo. Maria de Nazaré, a casinha da Santíssima, e João, o evangelista. E Paulo de Tarso escreveu essa carta num momento de fase da sua vida mais madura, em que o servidor de Deus aprendeu a amar a Deus, servindo ao Cristo. Numa fase em que ele achava que ele ia desencarnar. Foi a primeira prisão dele em Roma, de grande emotividade. Alguns teólogos até questionam se essa carta realmente fosse de autoria dele, porque tem palavras que não constam nas demais cartas de Paulo de Tarso. Mas, como a gente tem os bastidores espíritas, Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, nos confirma a autoria da sua carta e da grande emotividade com que ele escreveu essa carta. Além disso, ele nos diz que a importância da gente ler as cartas de Paulo, por mais difíceis que elas possam nos parecer, porque as cartas de Paulo, elas provêm das esferas crísticas, são inspirações do próprio Cristo, que eram trazidas pelas mãos espirituais de Estevão para Paulo de Tarso, o Gesiel de Abigail, o primeiro mártir do cristianismo. Então, vamos nós. Alguns teólogos acreditam que Paulo se inspirou na indumentária dos soldados romanos. Outros que ele se inspirou no conhecimento, nas descrições do Senhor dos Exércitos, do Messias esperado pelo povo hebreu. Então, em Isaías, ele vai falar: a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. E aqui a gente vê esquematizada a indumentária de um soldado romano. Então, a gente tem... A gente tem o cinto da verdade, a gente tem a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz,
o escudo da fé, com quem a gente pode se proteger dos dardos inflamados do maligno, a espada do Espírito e o capacete da salvação. Essas peças ele vai descrever, todas elas. E, no final, ele vai falar sobre a importância da oração. Então, ela está aqui também representada pelo joelho, né? Pelo ato de orar em súplica ajoelhado, né? Mas é uma peça indireta. Então, vamos começar. Ups, eu acho que eu passei demais, espera aí. A utilidade, desculpa. E ele vai nos dizer, o próprio Paulo de Tarso, na carta aos Efésios, a utilidade. Por que eu preciso dessa armadura? Né? Então, ele vai dizer, para fortalecer no Senhor e na força do seu poder, resistir às manobras do maligno, resistir e permanecer inabaláveis no dia mau, superando todas as provas. E aí eu pergunto a vocês, o que é se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? E aí a gente lembra, gente, do Salmo 23. Quem nunca falou aqui mentalmente o Salmo do 23 no momento de dificuldade? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pela vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Então, fortalecer no Senhor, os Espíritos nos ensinam, é adquirir, no momento da tempestade, a obediência e a resignação. E eles nos falam que a obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do sentimento. Resistir às manobras do maligno. O maligno, o diabo, o Satanás, nada mais é do que o opositor, aquele que se opõe à nossa comunhão com Deus, a que sigamos os preceitos divinos. Quem é o maligno senão nós mesmos, muitas vezes, né? E Paulo de Tarso vai dizer na carta, a nossa luta não é contra seres humanos, de carne e osso, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aonde é a região celeste que está em nós, senão o nosso espírito, o nosso DNA divino, guardadinho lá dentro, aprisionado. Essa é a nossa região celestial, que é bombardeada por nós mesmos. E o dia mau, será que a gente não tem dia mau? Como temos, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Estamos sujeitos a muitos momentos maus no mesmo dia. Então, essa armadura simbólica, ela vai nos fortalecer para que possamos nós passarmos pelas nossas dificuldades. Então, a primeira peça dessa armadura é o cinto ou cinturão da verdade, do conhecimento. O cinto, ele era uma correia de couro, né, que o indivíduo colocava, né, ao torno da roupa para manter a sustentação da sua roupa. Mas eu pergunto a vocês, que é verdade? Assim como Pilatos perguntou a Jesus, no momento derradeiro, ele falou, eu pergunto a vocês, que é verdade? E Joana de Ângeles vai nos auxiliar em Vida Feliz. Ela fala, esclarece com calma e argumenta serenamente. Se o outro não leva em consideração os teus preceitos, silencia e entrega-o ao tempo, que a todos ensina sem pressa. E assim Jesus Cristo fez com todos nós. Levou 3 anos nos esclarecendo com muita calma, argumentou serenamente, quantos questionamentos a gente não tem no Evangelho. E então, no momento derradeiro, ele nos entregou a Deus, no silêncio divino, para que, em mais de 2000 anos, pudéssemos nós, com o tempo, progredir e compreender as suas palavras.
Então, essa figura eu tirei de um site evangélico, que é o Estilo Adoração. Aqui mostra como é que era utilizado o cinto, né? Então, o cinto, ele dava aquela sustentação na roupa. Mas se eu precisasse de uma ação, se eu precisasse lutar ou trabalhar, eu podia preparar a minha roupa e o cinto dava sustentação para que eu tivesse maior o quê? Utilidade, maior ação, fosse melhor a forma de eu agir. Então, isso a verdade faz com a gente, né? Ela não vai nos auxiliar em todo esse processo de vivência que a gente possa ter, né? E o próprio Jesus vai nos dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu para isso vim, para isso eu encarnei, a fim de dar testemunho da verdade. Porque até então, no Antigo Testamento, a gente só elucubrava, a gente só pensava, mas a gente não tinha visto a verdade. E com a vinda do Cristo, com a sua vida, a gente veio o testemunho da verdade. E para Paulo de Tarso, essa era uma estrutura tão importante que era um atributo essencial. E por que ele achava que ela era essencial? Porque somente através da verdade a gente poderia adquirir maturidade espiritual, processar a nossa reforma íntima e adquirir transparência. A maturidade espiritual é a integridade do indivíduo. E ele dizia na carta: o propósito é que não sejamos mais como crianças, antes seguindo a verdade em amor, porque a verdade sem amor pode ser cruel. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, a importância da verdade para que adquiramos essa integridade. A reforma íntima, ela vai nos dar autenticidade. Vai nos revestir, como diz Paulo de Tarso, do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça e santidade. O nosso DNA divino, provenientes também da verdade. E vai nos dar honestidade, que é a transparência. Uma vivência real. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E aqui encarnados, você pode encontrar um amigo, dizer que gosta dele, e ele até achar que você realmente gosta. Mas lá na espiritualidade, ele vai ver no seu perispírito o que você realmente sente por ele. E você vai ficar envergonhado. Então, a gente tem que adquirir essa verdade já nessa vivência aqui. Essa honestidade, como Paulo diz. Integridade, autenticidade e honestidade. E os espíritos, o que tem para dizer para a gente sobre isso? Então, Fenelon vai dizer: um dia Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi a vinda do Cristo Jesus. E o próprio Espírito de verdade vai dizer que ele tinha vindo para dissipar as trevas e trazer a verdade, como outrora ele havia feito aos filhos de Israel. E quem são os filhos de Israel, senão nós mesmos? E o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem que lembrar a todos que Deus é bom e grandioso. Isso é verdade. Eu revelei a doutrina divinal. Então, André Luiz nos fala que a doutrina verdadeira é a doutrina cósmica, a religião cósmica universal. Essa é a doutrina do Cristo. Né? Não haverá mais espiritismo, candomblecismo, islamismo, budismo, catolicismo. Seremos todos de uma mesma religião. Para lá a gente caminha, para a religião cósmica universal, onde estudaremos a doutrina divinal.
Foi o que ele nos trouxe em 3 revelações. Antiga, no Novo Testamento e no Espiritismo, nós temos certeza. E é necessário que cada coisa venha a seu tempo, porque a verdade é como a luz. E nós, espíritos ainda caminhantes, errantes, não conseguimos absorver como um Paulo de Tarso toda a luz. Então, a verdade vem nos sendo oferecida em doses homeopáticas. E agora vamos para mais um utensílio dessa armadura, que é a couraça do sentimento. A couraça era uma capa de couro que protegia todo o tórax do indivíduo, que protegia órgãos vitais do tórax, como o coração e o pulmão. E aí, através do pulmão, a gente respira esse hausto divino, esse fluido cósmico universal penetra na gente. A gente doa o fluido vital bem impregnado ainda, né? E através do coração, por isso nós somos o coração do mundo e pátria do Evangelho, a gente recebe aquele sangue pobre, desoxigenado, vem todo mundo para o Brasil, né? Reencarnar. E aqui a gente recebe esse hausto divino, essa verdade que é o Espiritismo, e a gente doa para esse corpo simbólico da humanidade, uma energia mais pura, oxigenada pela luz da doutrina espírita. E aí eu pergunto para vocês, o que é justiça? Justiça é amar o Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu sentimento, com toda a tua alma, com toda a tua espiritualidade, discernimento do bem e do mal, com todo o seu entendimento, com tudo que você conhece até agora, porque você é a melhor parte de você mesmo, nesta encarnação. E o segundo, que é semelhante, é igual. Amar a você mesmo e ao próximo na mesma medida. Porque se assim o faz, você faz o primeiro. Isso é justiça. Bem, e aí os espíritos perguntam, qual é a base dessa justiça? E eles vão dizer, Deus colocou no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça. Guia mais seguro do que a própria consciência. A gente sabe que a lei divina está na consciência. Mas você pode passar uma vida inteira como autômato. Eu quero ficar reflexivo, né? Não quero pensar em nada, quero agir por reflexo. Não quero ser reflexivo, desculpa. Mas você sente quando faz algo errado. Você pode não dizer, mas você sente. E qual seria o caráter, né, dessa pessoa que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O verdadeiro justo, Jesus Cristo. A verdade é a sua vida. A justiça está representada nela. E como, então, praticar essa justiça, gente? Como vamos praticar? E o Livro dos Espíritos vai nos dizer como colocar a prática da justiça praticando a caridade. E eles vão dizer que a caridade pode ser exercida pelo BIP. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Seja bom, não fique procurando erros, defeitos nos outros. Perdoe sempre. E aí eles vão dizer, a caridade é a maior das virtudes, porque ela proporciona aos homens colocar em prática o mandamento essencial. Por isso, Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Mais um utensílio da nossa armadura. Então, nós já vimos o cinturão da verdade e a nossa couraça da justiça.
Agora a sandália do Evangelho da Paz. Na verdade, ele coloca a sandália da prontidão do Evangelho da Paz. É mais que isso. A sandália ela pode ter duas características, no combate ou na vivência. No combate, para o soldado do Cristo, a sandália confere proteção e equilíbrio. Quando você está em terreno meio desnivelado, a sandália vai te deixar em pé. Ela vai te proteger. E na sua vivência comum, na sua vivência, no seu dia a dia, ela vai te ajudar a caminhar sem ferir os pés. E aí eu pergunto para vocês, estamos prontos, estamos em prontidão para descalçar Jesus e carregar as suas sandálias? Difícil, né? Então, ela traz dois simbolismos muito importantes. Dignidade, humildade e prontidão. A dignidade, ela vai te dar a autoridade moral. Então, Cristo, quando chegava numa lugar, ele tinha autoridade moral, né? Aquela dignidade, aquela fronte altiva, uma voz que falava e verdade, justiça, beleza. Ao mesmo tempo, as suas sandálias eram empoeiradas porque ele caminhava muito humildemente, nos ofertando o evangelho que é de Deus, porque Jesus é o evangelho, a sua vida é o evangelho. E estamos prontos para levar essa sandália? Porque o evangelho, o espiritismo, ele é o consolo diligente. Ele é o esclarecimento com presteza. Então, se você carrega essas sandálias, como ela faz bem. E aí eu me lembro de um momento da minha vida em que um familiar estava com uma doença, passando por um momento difícil. E eu era daqui da casa, eu era do grupo de passe domiciliar. Eu estava com o coração apertadinho, que eu ia passar por um momento muito difícil na minha vida. Mas eu fui com um amigo na casa dessa outra senhora a aplicar o passe, ler o evangelho. Na hora de ir embora, ela me deu aquele abraço de mãe que só ela sabia dar. E ela falou assim, vai com Deus, minha filha. E quem mais recebeu quando eu carreguei a sandália do Cristo? Fui eu mesma. Então, quando os ais não escutam os ais. Se a gente fica olhando para os nossos próprios sofrimentos e não olha para o sofrimento alheio, não carrega a sandália do Cristo, a gente sofre muito mais. A gente fica parado, estagnado. A gente precisa caminhar. Outro sentido da prontidão que o Cristo nos ensina é da gente prontamente não guardar mágoa. Se você foi na casa do indivíduo e o indivíduo nem te recebeu, não te ouviu, o que ele fala? Bata os pés, os pós dos pés, deixa o pó para lá das sandálias. Né? Não guarde mágoas, não guarde ressentimentos. Carregar o evangelho também é isso. E como pregarão se não forem enviados? Quem vai enviar a gente para a gente levar o evangelho? A nossa consciência, nós mesmos. E ele vai dizer, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, do que trazem coisas alegres, de coisas boas, de novas coisas boas. E no Espiritismo, a coragem da fé. Um puxão de orelha para a gente. Há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo o sarcasmo, aos quais se expõe aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo.
A ideia espírita é de todo mundo? Não, ainda não é. E quando a gente guarda esse conhecimento para a gente mesmo, isso é covardia. Fugir no momento do combate é covardia. A nossa fé se torna egoísta porque temos medo. Precisamos ter a coragem da fé e dizer para o evangélico amigo, para o ateu, que existe uma verdade, que foi o Cristo que nos disse. Os adeptos do espiritismo, colocando a verdade acima de seus interesses pessoais, trabalham ao mesmo tempo para o futuro dos outros e para o seu mesmo, através do desenvolvimento e aplicação do Evangelho. Colheremos, amigos, o fruto espiritual de nossa coragem ou de nossa fraqueza na nossa vida por vindoura. E aí eu lembro de Paulo de Tarso, quando no livro Paulo e Estevão, né, que João Marcos já estava cansado daquela peregrinação que eles estavam fazendo para disseminar o evangelho. E ele queria voltar para a casa da mãe dele um tempinho, descansar, né? Aí Paulo de Tarso abraça ele, olha com aquele olhar assim, né? Porque ele era transparente, ele não conseguia dizer que ele estava chateado. Então ele olha para o João Marcos e fala: não te esqueças, filho, que a marcha para o Cristo é feita igualmente em fileiras. Podemos ir em grupos, com amigos. Todos temos que chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm que chegar bem por conta própria. O momento é esse. O momento faz a hora. A fé. Mais um utensílio da nossa armadura de Deus. A fé é a certeza. E aí eu lembro de um poeta indiano, Tagore, que fala, que para mim é uma das expressões mais bonitas sobre a fé. Ele diz: a fé é o passarinho que canta na alvorada do dia, quando ainda está escuro. Isso é fé. E aí, o escudo mencionado aqui por eles é um escudo que tinha um metal e várias camadas de couro, que antes do combate, o que eles faziam? Eles molhavam, eles mergulhavam numa água para aquilo encharcar de água. Né? Por isso que os dados inflamados do maligno, do inimigo, quando batiam, eles apagavam. Né? Então, essa era a importância do escudo para eles. E o escudo, então ele era embebido em água. Aí eu lembrei de um estudo que eu fiz no ESD, o último grupo que eu fiz agora, que eu brinquei com eles e falei assim, não é à toa que nós vivemos no planeta água. Porque aqui a gente evolui à base da água. Ou o suor do trabalho, ou as lágrimas da dor. E assim a gente vai evoluindo. Olha o nosso escudo. Né? E o escudo, para que eles usavam? O escudo, na verdade, ele segurava com o braço esquerdo e a espada direita. E eles protegiam o amigo do lado. O escudo da fé era para isso, para você proteger quem estava ao seu lado. E quando o momento estava muito turbulento, o que eles faziam? Eles se uniam, e faziam uma barricada. E aí eles se tornavam intransponíveis. Assim somos nós. Se a sua fé está pequenininha, olha as fileiras. Junte-se aos seus amigos da casa espírita. E você verá que a sua fé vai se tornar grandona. E aí você vai passar por aquele momento de dificuldade muito melhor. Além disso, né, o escudo ele representa a nobreza de uma família. Então, aí a gente lembra que não são só os amigos encarnados, a gente tem uma família espiritual que nos ajudam. Você pode estar sozinho, sem ninguém, você eleva o seu pensamento e os seus amigos, seus amores desencarnados estão lá fazendo escudo em sua volta. Você pode não estar vendo, mas eles estão ali, perto de você. Então, assim como Tagore, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a prova das coisas que não se veem. É ter a certeza.
E aí eu lembro de Chico Xavier. Chico Xavier dava muita importância para ter amigos, né? Ele dizia que amigos eram uma bênção. É a misericórdia divina nas nossas vidas, fazendo com que a gente possa suportar os maus dias. E aí no Espiritismo eles falam muito da fé e muito bonito, né? Esse capítulo que fala sobre a fé é lindíssimo. Recomendo a todos leiam com calma. Mas eles vão dizer 3 características que a gente tem que ter durante o uso da nossa fé. A robustez, a sinceridade e a verdade e o raciocínio, né? A fé robusta é aquela que te dá perseverança, te dá energia, te dá recurso para vencer os obstáculos, nas grandes e nas pequenas coisas. Te dá confiança nas suas próprias forças. E aí você olha para trás e diz assim, meu Deus, como é que eu consegui ficar de pé? A sua fé foi robusta. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma, ela é paciente, ela se apoia na inteligência, na compreensão das coisas, ela é humilde. Ela te dá lucidez para ver o que você tem que fazer frente. Aí você olha e se pergunta, como permaneci tão firme e lúcido frente a tamanha dor? A sua fé foi sincera e verdadeira. E a fé raciocinada, ela se apoia sobre a lógica, deixa para trás toda obscuridade. E aí você diz, no momento que você está passando por aquela dificuldade, você diz, eu não creio, eu sei que Deus está fazendo o melhor por mim. Eu sei. A sua fé é raciocinada. E o Espírito José, ele vai destrinchar mais ainda para a gente. Ele vai dizer que a fé tem que ser ativa. Eu não posso ficar com aquela fé lânguida e ficar, coitadinho. Não, minha fé tem que ser ativa. Eu tenho que trabalhar em prol de mim, em prol das pessoas que estão ao meu redor, para melhorar a minha dificuldade. Eu preciso agir, né? E a fé é a mãe de todas as virtudes. Ela é a sementinha que Deus plantou no coração da gente para desabrochar todos os sentimentos. Ah, não consigo amar, não consigo ser bom, não consigo ser altruísta. Exercita a tua fé. Começa por aí. Né? E ela forma uma trindade inseparável com a esperança e a caridade. Então, quem tem fé, tem esperança e tem caridade. E vai ser caridoso. Bota essa energia em ação. Ela é a inspiração de Deus para que você possa fazer a sua regeneração. Vai, filho, progride, começa, não fica parado. Você precisa evoluir. E quando ela é forte e durável, ela é arrebatadora e contagiosa. Então, contagiante. Quando a gente vê a vida de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma irmã Dulce, a gente fica arrebatado. Que coisa linda. Alguns até que choram, né? É tão emocionante ver a vida do Gandhi, né? A gente fica, puxa, eu quero ser igual o Gandhi, eu quero ser. É contagiante, né? É amar a Deus. Ter fé é amar a Deus e saber por que você o ama. Isso é lindo, né? E Emmanuel em Vinha de Luz vai dizer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune nas provas. Exercita a tua fé. Capacete da salvação. Então, o capacete ele vai proteger o cérebro, né? Que é um órgão tão importante para a gente, né? É a sede do espírito, da onde o espírito vai dar o comando para o cérebro fazer tudo no nosso corpo, né? Então, olha a importância do capacete da salvação. E aí, quando eu fiquei pensando em salvação, a gente, diferente de todas as demais religiões cristãs, que afirmam que o Senhor Jesus é quem salva, a gente não fala isso. E que o Espírita fala, né? Quem vai me salvar?
Obras individuais, né, gente? Eu não posso salvar o meu esposo que eu amo, eu não posso salvar meu filho complicado, meu filho não pode me salvar, meu marido não pode me salvar, minha mãe e meu pai não podem me salvar. Não pode. É uma obra individual. A salvação é minha, é um processo meu. E aí outras denominações religiosas podem até pensar, mas o Espiritismo é tão distante do Senhor Jesus, confessa com a sua boca que o Senhor Jesus é o Senhor. Isso é Paulo de Tarso que falou. Mas ele se esquece que a boca fala do que está o coração repleto. Senão são palavras vazias. Né? E aí, como fazer reforma íntima, obras de melhoramento, sem perseguir Jesus? Ele é o modelo de comportamento ideal. Aproxime-se de Jesus. Conheça Jesus. Veja Jesus. E aí você vai conseguir a salvação. Então não estamos distantes, não. Sem Jesus não sou nada. Eu preciso dele. Mas é uma ajuda indireta, né? E os evangelhos ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer que tiver, será dado. E aquele que não tiver, até o que parece que tinha, vai ser tirado. Isso parece que não está falando nada para a gente, né? Quem muito foi dado, vai ser tirado. Quem muito foi dado, vai ganhar mais. E aquele que não ganhou nada, ainda vai tirar o pouco que tem. Isso é sintonia, gente. Se você tem uma sintonia boa, você está procurando elevar seu pensamento, cantar uma música, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer um trabalho caridoso, eu vou ler uma página, a minha sintonia se expande. E o que acontece? Eu plugo com todo mundo, eu me conecto com todo mundo, que vai melhorar ainda mais a minha sintonia. Então, se eu tiver sintonia, vai me ser dado mais. Agora você ficou, não, com aquela sintonia ruim, eu estou mal, eu vou ficar mal, eu não consigo, eu estou abandonado. Eu vou plugar com quem? Com aqueles montes de irmãozinhos que estão na mesma sintonia. Então, até o pouco que eu acho que eu tenho de discernimento, de lucidez, vai ser tirado. Vou ficar obsediada. Eu preciso sintonizar. Né? É a história do balãozinho, né? Do copo emborcado. Fica tudo em volta. Mas se meu copo está emborcado, não deixou de ficar em volta. Mas na hora que eu faço isso, vem toda aquela sintonia, toda aquela vibração do bem, ela é absorvida por mim. Caridade e humildade, o único caminho da salvação. São os espíritos, gente. Isso aqui eu não estou falando nada. Eu acho muito sério eu falar qualquer coisa, Carla, né? Eu estou falando o que está na doutrina espírita. Caridade e humildade. Para de olhar para a sua dor. Está doendo? Dói. Dói para mim. Dói para o Mauro, que está aqui, que é o nosso presidente. Dói para a Malu. Dói para todo mundo. Para de olhar para a sua dor. Caridade. Ela vai te salvar. Tem hora que não vai. Tá mesmo, né? Não. Obsediou, viu, gente? Vamos melhorar a sintonia aí, gente, pelo amor de Deus. Né? Emmanuel vai nos dizer em palavra de vida eterna, né? Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, e nós que estamos aqui estamos recebendo o coração ser chamado, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Se você está aqui, a salvação chegou para você. Salva-te a ti mesmo. O próximo utensílio é a espada do Espírito. A palavra de Deus, o testemunho. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, a espada para o soldado romano não era a arma de ataque. A arma de ataque era a lança. Paulo de Tarso não colocou uma lança, porque nós estamos já em território conquistado. Então, nós estamos para nos defender de nós mesmos. Né? Então, a espada ela era usada para você se defender no corpo a corpo.
naquela luta cotidiana do dia a dia, você precisa da espada, do Espírito. Olha que interessante a capacidade de Paulo, né? Mas só que essa espada do corpo a corpo cotidiana, se eu não souber o que é a espada, como manejar a espada, não vai ter utilidade. Eu preciso saber manejar essa espada do Espírito, né? E aí ele vai dizer, Paulo de Tarso, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que fomos salvos, ela é o poder de Deus. E a espada do Cristo é essa. Não é a espada com a ponta para cima, é a espada enserrelhada para baixo, que nos sustenta, que nos levanta quando caímos, que nos dá abrigo. Essa é a espada do Cristo, que nos transpassa, que mexe lá dentro no seu mais íntimo. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E qual é a palavra que procede da boca do Senhor, senão a vida do Cristo? Você a conhece? Você leu o Velho Testamento, o Novo Testamento, o Livro dos Espíritos, uma página de Emmanuel, de André Luiz, Joana de Ângeles. Literatura é o que não falta. Você lê alguma coisa? Você aprende a manejar e a conhecer a sua espada? Precisamos, né? Conhecer a nossa espada. Disse-lhe Jesus, guarda a espada da carne. O que precisamos pegar é a espada do Espírito, não a da carne. A da carne fere, magoa, maltrata. A do Espiritismo esclarece, consola, conforta. E aí o Espiritismo vai nos falar. A moralização, a espada do Espiritismo vai trazer a moralização dos homens. Vai trazer a ideia clara e precisa que se faz de uma vida futura. E aí nos dá a fé inabalável. Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Uma vez numa palestra perguntaram a Divaldo, por que sendo espírita eu sofro e há tanto tempo? E aí o Divaldo responde. Estou procurando. E aí o Divaldo respondeu, gente, mas eu vou achar aqui. Ele vai dizer mais ou menos assim, o Espiritismo não vai te tirar da dor, mas ele vai dizer o porquê da dor. E ele vai te sustentar na dor. E ele vai te dar formas de ultrapassar essa dor, sabendo que é ela que vai te levar ao melhor. De novo, o obsessor, hein, Antônio? A justiça da reencarnação vai nos dar a equidade e bondade de Deus. Vai explicar o futuro e fundamentar nossas esperanças consoladoras. Nos sustenta, nos reanima e nos dá coragem. Por que eu perdi uma pessoa que eu amo tanto, que me auxiliava? Por que eu adquiri essa doença? Por que eu perdi aquele emprego que eu gostava tanto? Por que meus filhos me abandonaram? E o outro, às vezes, não está passando pela mesma coisa, mas está passando coisas diferentes. A prova da imortalidade. O espírito perde a individualidade depois que morre? E eles respondem, não tendes as provas pelas comunicações que recebestes? Que estamos vivos, poxa, né? Estamos vivos. Quantas cartas Chico Xavier recebeu e entregou na mão das mãezinhas que sofriam? E na Gênese eles nos falam. Pelo Espiritismo o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente, porque um dia para Deus é como 1000 anos. E vê por toda parte a justiça de Deus. Então, através da espada do Espírito, nós podemos dizer que os bons que se foram antes de nós
foram recebidos pelos seus amores na nova morada. Que as mãezinhas que perderam seus filhos reencontram todas as noites ao dormir. A gente vê na literatura espírita. Para abraçar e beijar os seus filhinhos. Que os recalcitrantes no mal, aquela pessoa que eu amo e que era tão empedernida no mal, e eu sofro por isso, deve estar lá no vale dos suicidas, dos revoltosos, mas ele está sendo aguardado e velado pelos bons. Isso é a palavra do Espírito, que transpassa, que atinge a alma, vai lá no âmago da pessoa e consola e conforta. Não podemos guardar para nós. E Emmanuel, em Ceifa de Luz, vai nos dizer: recebeste a espada simbólica que o Mestre nos trouxe à vida. A batalha instituída pela lição do Senhor permanece viva dentro de nós. Ensarrilhando a espada da nossa antiga insensatez, vamos convertê-la na nossa cruz redentora. Você vai percorrer a sua via crucis, mas não isenta da espada do Cristo, que vai te sustentar até o fim. Ela está com você. E a oração? O Paulo de Tarso não coloca ela como sendo um utensílio da armadura de Deus, mas ele vai falar muito da oração no final. E aí eu, Carlos, pego a licença, porque eu dei um nome, ela tem uma característica para mim nessa armadura. Ela é o lubrificante da armadura. O que um lubrificante faz, gente? Ele mantém a engrenagem da coisa funcionante, né? Ele vai que a coisa fique rígida, que a coisa não fique desgastada, vai preservar no contato íntimo. Então, se a minha salvação, o capacete da minha mente está muito pesado e a minha couraça da justiça não está muito firme, coloca o lubrificante da oração. Se a espada de um lado pesa muito, que eu não consigo levantar o escudo da fé do outro lado, põe o lubrificante da oração. Se a sandália está muito desgastada, porque o cinto é muito pesado, da verdade me pesa muito, eu não consigo caminhar muito, bota o lubrificante da oração. E aí a oração também são páginas lindíssimas no Evangelho, né? Que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, que toca o nosso coração. E Paulo também vai dar uma explanação para isso nessa carta aos Efésios. Ele vai dizer que é importante a gente orar no Espírito, em súplica, com atenção e perseverança, incessantemente, em vigília. Gente, o que é orar em todas as ocasiões no Espírito? Eu chegar aqui e falar uma palavra bonita, pegar uma oração aqui de Emmanuel e repetir? Eu posso dizer uma palavra. O que é orar em espírito? Alta de Souza nos diz: entra para o teu templo interno e abandonado. Encontra o seu DNA divino. Encontra Deus em você. Essa é a oração. Orar no Espírito. Súplica, com humildade. Sejamos humildes em nossas orações. Sabendo que Deus é bom e justo. E se Ele é bom e justo, mesmo que a resposta não seja aquela que a gente desejava, ela é boa e justa. Atento e perseverante na oração para todos. Orai e vigiai. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. Eu lembro de Alcione, quando ela vai reencarnar, né, que o benfeitor, o dirigente dela, das esferas superiores que ela morava, fala assim: você tem coragem, você vai? Porque a carne é fraca, você pode cometer erros. E Alcione era um espírito evoluído. Imagina, gente. Ora que melhora. Atenção e perseverança. E aí, gente, eu tenho que orar e saber o que eu estou pedindo, de como eu estou pedindo, de que forma eu estou pedindo, né?
Atenção e perseverança, incessantemente. Estado de oração. Nós ainda não conseguimos. Mas a gente pode tentar. Ora tomando banho, ora escovando o dente, ora trabalhando, ora fazendo xixi, ora fazendo comida, lavando louça, levando o cachorro para passear. Ora. Lembrou? Ora. Não preciso fazer uma prece sem hoje. Não. O Mauro fez uma prece linda, né? Não sabe, não faz. Só fica assim, puxa, conversando com Deus. Deus, tá difícil para mim, não estou conseguindo me manter em pé. Às vezes falta o ar, às vezes não consigo discernir. Vai conversando com Ele. Isso é oração. Conversa com o Pai, se abre com Ele. Vigia o seu coração e o seu pensamento. O que eu estou sentindo com essa dor que eu estou vivendo? É alguma coisa que Deus quer te ensinar. O que eu estou pensando, o que os pensamentos que vêm na minha cabeça nesse momento de dificuldade? O que Deus quer me ensinar com isso? A prece ilumina, tranquiliza, orienta e consola. E aí Jesus nos ensinou. Vocês podem lá pegar as várias referências que ele vai explicar isso aí tudo. Quando orardes, ore em sigilo, em secreto. Você e o Pai. Ninguém precisa saber. Eu posso estar trabalhando, eu posso estar lá conversando com meu marido e lavando louça e orando para aquela criatura melhorar. Posso. Né? Sigilo, só o Pai sabe. Orar com sinceridade. Então não adianta ficar repetindo ladainha. Fala o que o seu coração quer dizer, o que a sua mente, briga com ele se for possível. Briga, mas fala sinceramente. Pede perdão. Não adianta ficar orando e chutando o gato do vizinho. Não adianta. Pede perdão pro vizinho. Não vou fazer mais isso com o seu gatinho. Gosto muito de gato, não, mas não vou fazer isso com o gatinho. Eu adoro, tá, gente? Com humildade. Você não precisa se ajoelhar, não, gente. Se isso te faz bem, ajoelha-te. Mas você pode ajoelhar em pensamento e em sentimento, obediência e resignação. E eu lembro nos momentos difíceis da minha vida, eu pensava assim, Deus, eu compreendo tudo isso, mas eu não consigo ter resignação. Me ajuda a passar por isso com resignação. É tão difícil sentir que o Senhor está certo, quando a minha vontade era outra, né? Reflete com reflexão. E aí Jesus diz, peçam e será dado. E você sabe o que pedir? Busque e encontrarão. E você sabe o que buscar? Bata e a porta se abrirá. E você sabe em que porta bater? E de que forma bater? Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, porta certa, será aberta. Com confiança. A gente tem que orar, pedir e dizer como salmista, deitar em verdes campos, entregando a Deus, que vai fazer o melhor por você e por aquele que você ama. Então, gente, utilidade da prece. A prece vai formar uma corrente fluídica, uma vibração, um campo vibratório em torno de nós. Para que a gente passe por aquilo, para aquela pessoa que a gente ama, que é muito difícil. Ora por ele, vai estar ali. Ele já desencarnou, deve estar lá no Vale do Suicídio, mas ora por ele todo dia. Ele vai estar lá recebendo o momento que ele despertar, ele vai ganhar uma força. Ele vai ganhar uma força. E ele vai se reerguer de uma forma. A oração tem esse poder vibratório, né? E ela traz para a gente o concurso dos bons espíritos. Vai acoplando aquela galera do bem. O escudo vai aumentando. E a gente vai passando melhor por aquilo. Ela nos dá a força moral. Ela vai nos dar essa capacidade da gente passar por tudo isso. E ela vai afastar os males. Jesus nos ensinou. Afasta-se o mal, né? E Paulo de Tarso dizia, aquele mal que eu não quero, eu ainda faço. Então, vamos orar, gente, para a gente não ficar fazendo esses equívocos na vida da gente, né? Nessas nossas vivências.
Então, o poder da prece está no pensamento. Eu não preciso ter lugar para orar. Eu não preciso ter momento certo para... Não, só posso orar 10 horas da noite. 10 horas da... Não, não preciso. Eu posso fazer ela de qualquer forma, vestida de qualquer forma. A prece está em você. É uma armadura sua. É o lubrificante que vai manter toda aquela armadura de pé. E ela é importantíssima. Não se esqueçam da importância da oração. E Emmanuel vai dizer: oraste, pediste a Deus, desfaz-te, porém, de qualquer inquietação e asserena-te para recolher as respostas divinas. A gente ora e fica com aquela angústia, e a gente fica com aquele pensamento. Asserena. Tá ruim de serenar? Vamos cantar. A gente vai cantar aqui uma música de Elizabeth para serenar o pensamento. Ai, o coração tá tão apertadinho. Vai lá, dá o passo no irmão, no amigo lá. Vai melhorar. Jesus, do The Chosen. A figura representativa de como seria realmente Jesus, né? E aí, amigos, qual a conclusão? Já estou passando a hora. Qual a conclusão que a gente toma? Eu sou prolixa, viu? Quem for para o EAD vai me conhecer lá. Bem, qual a conclusão que a gente tira da armadura de Deus? Que é essa armadura que Paulo nos ofertou. É a postura do socorre-te a ti mesmo. É acessível a todos nós que ainda sofremos, não precisamos, mas ainda sofremos na terra. Encarnados e desencarnados. É um conjunto de ações necessárias para o nosso adiantamento evolutivo. Portanto, quando tudo parecer ruir ao teu redor, cinge-te com a verdade, assim como Jesus fez. Cingiu-se como um escravo, lavou os pés de tantos e disse: compreendestes o que eu fiz aqui? Quando o peito doer por saudade ou amargura, cobre-se da couraça da justiça e ama tu também. Quando no caminho da vida imaginar que os teus pés feridos não podem mais caminhar, pega as sandálias do Evangelho com prontidão e console a quantos as tuas forças te deixarem. Quando a sua mente estiver alienada pela revolta e pela dor, põe o capacete da salvação, sabendo que os bons e que o Mestre Jesus está contigo, quer se conectar com você. Eles não nos desamparam. E nas tuas dificuldades, quando os teus joelhos se dobrarem, porque a sua fé, seu escudo está muito pesado e você não consegue levantar, clama pelos teus amores, encarnados e desencarnados, e transforme a tua fé numa barreira intransponível ao mal. Aprende, e usa a palavra do Espiritismo no seu dia a dia, como espada em iluminar consciências e resgatar corações. E nunca se esqueça que somente através da oração, Deus, o Pai, misericordioso e bom, pode vir te abraçar, enxugar as tuas lágrimas e te fortificar, dizendo: segue, prossegue na luta perene de ser um homem de bem. E termino com Paulo de Tarso. Aos irmãos, todos vocês, eu desejo a paz, o amor e a fé. Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, que a graça, que a sua misericórdia seja dada a todos aqueles que aprendem a amar
o Senhor Jesus Cristo com amor perene. Muito obrigada, amigos. Boa noite, amigos. Mais uma vez, muito obrigado aí, Carlinha, pelo estudo, pela reflexão da armadura, né, de Deus. A armadura de defesa nossa, né? Acho que é muito interessante, né? Um artefato de guerra, mas ele é um artefato de defesa, né? E não de ataque, né? Acho muito importante nesse momento que todos nós vivemos, né? Como é que a gente se arma junto de Deus para a gente poder... E adorei aquela frase do Tagore, né? Que você falou, né? De esperar, né? Pelo dia, né? A fé é esperar pelo dia, enquanto esperar pelo passarinho que canta. Bacana, adorei ali. Muito bom. Amigos, vamos então aos nossos avisos ali. Primeiro deles, aí nós temos o EREU, né? Que o EREU é o Encontro Regional Espírita de Unificação para os Trabalhadores Espíritas, né, da Casa. Público-alvo dirigentes, né, gestores, tarefeiros. E ele ocorrerá então no dia 18 de junho, será virtual, das 14 às 18 horas. Então, aliás, hoje até fiz a minha inscrição. Então, quem tiver interesse, por favor, pegue ali no QR Code, né, que nós temos ali afixado no quadro, para poder fazer a inscrição. E hoje começamos aí uma nova campanha, né, que é a campanha do cobertor, né? Como vocês já viram, esfriou um bocado, né? Aliás, pela roupa de vocês já dá para saber que esfriou, né? E o frio sempre nos lembra daqueles que não têm com o que contar, né? Então, cada vez que eu entro ali nas cobertas, né, sempre me bate esse pensamento, né, daqueles que a gente não vê e que não tem essa oportunidade como nós, né? Então, estamos iniciando nossa campanha aí de doação de cobertor. Então, aqueles que desejarem saber mais informações, nos procurem. E o Walter está recolhendo, então, isso é para todos os trabalhos nossos, né, assistenciais, né, tanto no Pimentel quanto aqui em Araras. Nossa meta são 120 cobertores. Então, só para vocês entenderem ali o tamanho ali da nossa ajuda, né, por favor, então, cada vez que a gente sentir o friozinho, compre um cobertor. Como aqui a gente sente frio toda hora, 120 vai ser fácil a gente alcançar, né? O último aviso, então, é o arraiá da Ceceda, né? Vamos fazer mais uma festa julina, né? Em julho, portanto, né? Hoje até definimos a data. Márcia, cadê Márcia? Oi, Márcia. No dia 8 de julho. Então, no dia 8 de julho, nós faremos o arraiá, né? Que normalmente, assim, as crianças têm muita dificuldade de assistir, eu fico com pena das crianças, normalmente está frio, né? E aí a gente deve começar antes a nossa festa e depois parar para a gente fazer o nosso estudo, né? E depois a gente voltar ali para o arraiá. Então, hoje, esse ano, a gente vai fazer um pouco diferente. Discutimos isso aí em diretoria hoje, tentar mudar um pouquinho. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Acho que não. Deixa eu ver aqui, acho que não. Acho que eu conheço aí todo mundo. Então, hoje não temos só os desencarnados ali, né? Oi? Oi, temos uma? Então? Duas? Ah, pois não. Como é que são os seus nomes? Úrsula e Zaira, né? Ah, muito prazer conhecê-las aí, querendo também alguma informação sobre a casa, assim, será sempre um prazer ajudá-las, tá? Úrsula e Zaira. Sejam muito bem-vindos. Eu não tinha visto, mas te deduraram ali, tem uma ala ali que estava ali pronto, já com o dedo ali, aquela ali eu nunca vi não, tá? Mas tá bom, gente. Amigos, é sempre com grande alegria esse reencontro nosso, né? Lembrando que depois, então, do estudo, nós vamos passar aí para o nosso trabalho de passe, né? Aqueles que desejarem
tomar o passo. Por favor, aguardem que nós chamaremos, né? Carlos Alberto, quer fazer nossa prece, por favor, Carlos, de encerramento ali e agradecimento para a gente poder passar para o trabalho de passe. Obrigado, Carlos. Neste momento, que nossos corações buscam aproximar-se de Ti, Senhor. Nesta noite fria, aquece nossos corações com o manto do Teu amor. Que nele nos aqueçamos, aurindo forças e energias na caminhada que ainda temos que fazer. Mas ensina-nos mais uma vez, Senhor, que nesta caminhada existem irmãos. Todos caminham para o destino aos braços do Pai. Ensina-nos, Senhor, a estender as mãos, a sermos amigos, a sermos irmãos e em Ti encontrarmos a força necessária para a nossa reforma, a força necessária para a vivência digna que só conseguiremos através do amor. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos vividos. Muito obrigado, Senhor, por comungarmos contigo a Tua paz. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre ao nosso lado. Graças a Deus.